Boa tarde, irmãos. Prazer estar aqui com vocês. Vamos lá no livro de Neemias, capítulo de número 1, versos de 1 até 4. Diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e tive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O contexto histórico dessa narrativa é o seguinte: após a morte do rei Salomão, Israel, que era um país formado por 12 tribos unidas, se dividiu. Ficaram 10 tribos que formaram o Reino do Norte. Esse pessoal foi desobediente a Deus e foi levado cativo, preso para a Assíria. E sobraram as tribos de Benjamim e Judá, que formaram o Reino do Sul, também desobedeceram a Deus e foram levados para o cativeiro da Babilônia. Posteriormente, o Império Medo-Persa venceu a Babilônia e o próprio rei Ciro deu ordem para que o povo de Israel voltasse para Jerusalém. Sob a liderança de Zorobabel, voltou uma primeira turma. Essa primeira turma se dedicou a reedificar o templo que tinha sido destruído. Sob a liderança de Neemias, voltou uma segunda turma, e pela liderança dele, o objetivo principal era ensinar a lei. E agora, nesse texto que nós lemos, vai voltar mais uma turma liderada por esse homem chamado Neemias. Tanto o cativeiro que sofreu o Reino do Norte na Síria, como o cativeiro que sofreu o Reino do Sul na Babilônia por 70 anos, tem uma única causa em comum. Foi por causa da desobediência do povo. Uma conclusão correta que nós podemos fazer a partir dessa causa e efeito é que a desobediência ela tem consequências para nós e que Deus ele não é indiferente ao que nós fazemos. No livro do profeta Jeremias fica bem claro que se o povo não se arrependesse, iria para o cativeiro da Babilônia. Então Deus não é indiferente. Essa é uma conclusão. Quem conclui isso a partir do texto está correto. Eu penso que é isso mesmo. Agora, o que nós não podemos concluir é que o que o texto está nos ensinando, que o texto esteja nos ensinando a não desobedecer as coisas, a Deus, para as coisas não darem errado, e obedecer a Deus para as coisas darem certo. Não é isso que o texto está nos ensinando.
Estes fatos, essas histórias da Bíblia sobre as consequências do pecado não estão registradas para que a gente compare qual comportamento que a gente deve ter para ter mais lucro. Qual é a vida que vale a pena ser vivida? Se nós vamos viver uma vida de obediência para ganhar coisas de Deus e as coisas darem certo para nós, ou vamos desobedecer? Não é sobre isso. Por que não é sobre isso? Primeiro, que se para nós receber uma bênção de Deus, ou para que as coisas dessem certo para nós, a exigência de Deus fosse que nós dessemos a Ele uma obediência perfeita, se Deus exigisse isso, bem, nenhum de nós nunca receberia nenhuma bênção e nada de bom poderia nos acontecer. Por quê? Porque a mesma Bíblia que registra esses fatos diz para nós, em diversas expressões, que nós não conseguimos dar a Deus uma obediência perfeita. Livro de Romanos, você encontra escrito que não há um justo, nenhum sequer. Se não há um justo, então não pode haver, nós não podemos apresentar a Deus perfeita justiça porque nós não somos justos. A Bíblia diz que nós somos todos pecadores. Nós encontramos também no livro de Gálatas que por obedecer a Deus pelas obras da lei, nenhum homem no dia do juízo poderá ser considerado justo. Diz que ninguém vai ser justificado pelas obras da lei, que nós podemos ser justificados pela fé na obediência de Cristo, no que Cristo fez por nós. O livro de Gálatas diz também outra coisa muito séria. Ele diz assim que se algum de nós obedecer a todos os mandamentos, mas pecar em um só, se torna culpado de todos. Então, pensar que a gente pode conseguir bênçãos de Deus ou que as coisas vão dar certo para nós por causa da nossa obediência não dá certo, porque a gente não pode prestar uma obediência perfeita a Deus. O que Jesus ensina no Sermão da Montanha é que coisas boas acontecem a nós todos, como, por exemplo, o sol nascer e a chuva cair do céu, não por causa da nossa bondade na terra, mas por causa da graça de Deus no céu. Então, coisas boas nos acontecem, não essencialmente por causa de nós, mas por causa de Deus. Esse é um primeiro ponto. O segundo é que, ainda que a gente cresça em obediência, e o objetivo é esse mesmo, por mais obediente que a gente seja, coisas ainda dão errado, porque o pecado que entrou no mundo maculou a gente moralmente, ou seja, eu não consigo ser o tipo de pessoa que eu sei que eu devo ser, e muito menos a pessoa que Deus pretendia que eu fosse por causa do pecado. Moralmente nós estamos maculados. E fisicamente também, o nosso espírito habita num corpo marcado pelo pecado. Não é que você vai morrer um dia apenas, é que você está se corrompendo dia após dia. Você olha no espelho e vê isso nitidamente. Então, coisas dão errado. E o mundo que nós habitamos também foi amaldiçoado por Deus. A terra é um lugar bendito sobre uma perspectiva e maldito sobre outra perspectiva, porque diz lá em Gênesis que a terra passou a produzir ervas daninhas, são coisas que causam dano, e espinhos. E ainda um terceiro ponto é que nós, vamos imaginar que nós somos pessoas com o mínimo de preocupação em fazer o bem,
dividimos o mundo com pessoas que não têm nenhuma preocupação com o bem, pessoas que fazem o mal, e essas pessoas que fazem o mal podem nos atingir, como o mesmo texto de Gênesis mostra. Abel era um homem relativamente bom, mas dividia o mundo com Caim, que era um homem mau, e Caim matou Abel. Então, mesmo que a gente se dedique a obedecer, por causa do ambiente que nós estamos inseridos, que nós vivemos, coisas dão errada. Então, a obediência não tem por objetivo evitar que coisas deem errado. Bem, se nós vamos dividir por uns minutos o mundo em 3 grupos de pessoas. Pessoas que desobedecem a Deus sem nenhum temor. Pessoas que tentam obedecer a Deus, mas fracassam e sabem que fracassam. Pessoas que obedecem a Deus para merecer algo de Deus. 3 grupos. Qual dos grupos está mais condenado por suas obras? O grupo que nunca obedece a Deus? Não se importa? O grupo que tenta obedecer e fracassa? Ou o grupo que obedece por interesse? Em qual desses grupos a gente acha um justo? A resposta é: em nenhum dos grupos há um justo, pois todos pecaram. A continuação dessa resposta é: ninguém está mais condenado, ou ninguém pode ser quase justificado. Ou é condenado ou é justificado. A Bíblia não dá a opção de um meio termo para nós. Quase obedeci, ou obedece a todos, ou errando em um é culpado de todos. É como dizer: quem está mais grávida, a mulher de 6 meses ou a mulher de 9 meses? Ou não tem lógica. Ou está grávida ou não está grávida, ou é justo ou não é justo, ou está condenado ou está justificado. Em qualquer um grupo dessas pessoas estão todo mundo na mesma situação. O cara que nunca obedece, o camarada que tenta obedecer e fracassa, o outro que obedece por interesse, está todo mundo na mesma situação. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que todos, independente de que grupo está, todos estão igualmente condenados por suas obras. E o Evangelho, a boa nova do Evangelho é que Deus providenciou um Salvador para todos, para aquele que não se importa com ele, para aquele que tenta obedecer e fracassa, e também para aquele que obedece para ganhar outro e ganhar algo e obedece de maneira pecaminosa. Deus já providenciou um Salvador, é Cristo, o Senhor. E Cristo, para vir ao mundo, ele não contou o que ele ganharia ou o que ele perderia para vir nos salvar. E aqui entra o meu tema, que é: Cristo não fez essas contas do vale a pena, do lucro, do ganho, porque o amor não faz contas e Cristo veio por amor. Cristo, por amor, cumpriu todos os mandamentos de Deus. Logo, ele merecia receber todas as bênçãos da lei. Mas Paulo registra para nós em Gálatas que Cristo foi feito maldição, porque Cristo morreu no madeiro e na lei está escrito que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então observe, ele obedece
a lei, merece as bênçãos da lei, mas é contado como maldito, é feito maldição e é pendurado no madeiro. Ele, por ter obedecido e nunca pecado, não haveria de morrer, porque o salário do pecado é a morte, mas Cristo morreu. Por ter obedecido a Deus, ele merecia a comunhão do Pai, mas na cruz, a sua fala, Deus meu, por que me desamparaste, mostra que ele foi abandonado. Agora, imagine se Jesus fosse fazer as contas do que estava ganhando, do que ia passar e do que estava perdendo, se ele tinha vindo até aqui. Não tinha vindo até aqui. Por que ele veio? Porque o amor não faz essas contas de quanto vai ganhar. O amor está interessado em quanto vai dar, em qual bem vai produzir para o outro. Mas por que aconteceu essas coisas com Cristo? Porque Cristo estava tomando o seu lugar, estava perdendo para você ganhar. Para você ganhar as bênçãos da nova aliança, ele estava sofrendo as maldições da lei que ele não merecia. Quais as bênçãos da nova aliança? O perdão dos seus pecados, é você ser feito templo de Deus, o Espírito Santo habitar em você, é Deus renovar o seu entendimento para você ter prazer em fazer a vontade de Deus, não por interesse, mas por amor a Deus. Essas são bênçãos da nova aliança. Ele estava morrendo a morte que você merece morrer para que você receba vida eterna. E a vida eterna, ela não é apenas uma dimensão de viver para sempre, significa muito mais uma relação de comunhão com Deus. Um pecador, na hora da sua morte, merece que Deus lhe vire as costas. Cristo ocupou o lugar do pecador, Deus virou as costas para Cristo para que na sua morte Deus lhe vire a sua face. É a bênção que está lá no livro de Números, o Senhor resplandeça o seu rosto sobre vós. E isso é possível por causa de Cristo. Então Cristo nos dá o exemplo da obediência perfeita, da obediência agradável a Deus. Não é a obediência direcionada para o que eu posso ganhar, mas é a obediência direcionada para a dignidade de Deus. Deus merece a nossa obediência, Deus é digno da nossa obediência, da nossa adoração, do nosso culto. Eu quero que o Espírito Santo de Deus renove o nosso entendimento, que a obediência não é para eu ganhar algo de Deus. Não é para eu ganhar algo de Deus. É para Deus receber de mim o que Ele merece. A obediência é centrada em Deus, não em mim. Porque quando eu obedeço para ganhar, ou obedeço para não perder, no fundo não é em Deus que eu estou pensando, eu estou pensando em mim. Eu estou cometendo idolatria, eu sou o meu próprio Deus. E o mandamento é para amar a Deus sobre todas as coisas. Então essa obediência voltada para o que vai receber, ela é autocentrada. E ela não nos satisfaz, porque a gente só pode se satisfazer em Deus. Quem propõe e quem não tem problemas com um culto, uma adoração interessada é o inimigo, o Satanás. Porque em Mateus 4, ele propõe para Jesus, ele diz para Jesus o seguinte: olha, eu te dou tudo isso se você prostrado me adorar. Com que o diabo, o inimigo, não se preocupa? Não se preocupa com o vínculo de amor. Ele recebe com naturalidade um culto por interesse. Ele não pede que Jesus o ame, pede que Jesus o adore para ganhar alguma coisa.
O diabo não sabe nada a respeito de uma relação de amor. Se tem uma coisa que o diabo não conhece, é amor. Nada sobre amor ele experimenta. Ele sabe tudo sobre ódio. Ele sabe tudo sobre interesse. Ele sabe tudo sobre as relações que existem para ser vantajosas. Não sabe sobre relações que existem para beneficiar o outro. O amor não busca o lucro pessoal, mas o ganho do outro. Mas ainda assim a Bíblia diz que sem amor nada aproveita, mas esse proveito não é um lucro pessoal, é algo além disso. 2 Coríntios capítulo 11, versos 7 a 9, quando você ler, eu não vou ler aqui o versículo todo, eu só vou dizer o que eu gostaria de destacar. Paulo diz para a igreja de Coríntios que ele se humilhou a si mesmo, ele se colocou numa situação de humilhação para que eles fossem exaltados. Então observe, o amor não busca um ganho pessoal, mas busca o ganho do outro. Paulo se humilhou para que os coríntios fossem exaltados. Então, quando você olha diante de uma situação de obediência e pensa assim, o que eu vou ganhar através disso, o que eu vou ganhar se obedecer, você está distorcendo o princípio. Você está usando a obediência de uma maneira interessante, de uma maneira interesseira, e a obediência deve ser uma expressão de amor. Paulo diz, eu me humilhei para que vocês fossem exaltados. Eu perdi para vocês ganhar. Ele retrata, ele copia aquele exemplo de amor sacrificial de Cristo que nós também devemos copiar. Ele diz também nesse trecho que havia igrejas que pagariam para ele um salário, mas ele deixou essas igrejas para servir a igreja dos coríntios, viu? O amor não faz conta, não busca lucro. Se ele estivesse buscando lucro pessoal, ele tinha escolhido a igreja que pagava ali salário. Mas ele escolheu uma igreja que não podia pagar salário para ele. Por que ele fez essa escolha? Porque ele amava aqueles irmãos. O mesmo Paulo, no livro de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, vai dizer algo também que dá testemunho de que o amor não busca ganho, não faz conta do vale a pena, não faz considerações do que vai ganhar, do que vai perder. Ele diz assim, que ele de muita boa vontade vai se gastar por aqueles irmãos, e ainda que amando mais, seja menos amado. Quando você teve uma relação com uma pessoa familiar, de amizade, qualquer uma, e depois lá na frente você fala, olha, me arrependi de ter amado aquela pessoa porque eu dei e não recebi, biblicamente falando, não era amor aquilo, era investimento, era expectativa de retorno, porque o amor tem essa disposição de amar mais para ser menos amado. Não digo que na vida do casal deve ser assim, um outro tipo de amor ali, mas eu estou pensando nas relações fraternais, nas outras relações. Agora, se da nossa obediência vier algo a mais, é bônus, é a cereja do bolo, porque o que o obediente busca é agradar ao seu Senhor, mais do que ser agradado por ele. Alguém que obedece para que Deus faça o que você quer depois, você quer ser agradado por Deus. A obediência quer agradar a Deus. Salmos 40, verso 8, o salmista vai dizer assim, deleito-me em fazer a tua vontade. Qual que é o prazer dele? Não é o que Deus vai dar por causa da obediência dele, é ele fazer a vontade de Deus. Jesus é muito claro em João 14, 15, ele diz assim, se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Muito claro. A obediência não é um meio para nós ganharmos coisas de Deus, é um meio para a gente expressar o nosso amor a Ele. A obediência não é para que, por causa dela, Deus mostre para mim que me ama, me dando algo. A obediência é,
eu mostrar a Deus que eu o amo, porque eu já sei, por causa do que Cristo fez, que Ele me amou primeiro. Isso é fé, é confiança no amor de Deus. Por que eu disse isso tudo? E o texto que eu li foi o livro de Neemias. Não disse nada quase a respeito de Neemias até agora. Porque se nós formos considerar o que a gente vai ganhar ou o que a gente vai receber para fazer algo, se a gente for fazer essa conta, quanto sobra, quanto vamos ganhar, nós nunca vamos fazer algo parecido com o que Neemias fez, nós nunca vamos expressar o nosso amor ao próximo como Neemias expressou ou como Cristo expressou. Porque na conta, Neemias não ganhou. Porque ele era um homem com um cargo bacana, ele era copeiro do rei, ele era pessoa de confiança do rei, que servia o vinho para o rei, tomava primeiro para que, se caso estivesse envenenado, não morresse o rei, morresse ele. Mas ele tinha um cargo de confiança, alguns dizem que ele era o primeiro-ministro do rei. E ele estava num lugar muito diferente do lugar que seus irmãos estavam. Seus irmãos estavam numa cidade arrasada em Jerusalém, ele estava dentro da fortaleza. Então, o que ele ganha em deixar a fortaleza para ir ajudar seus irmãos? Não, ele perde. Mas como ele ama, ele não tem outra coisa a fazer a não ser pensar no bem do próximo. Então, se a gente ficar fazendo conta, a gente nunca vai chegar nessa estatura de amor, que é o amor que não busca lucro. Interessante observar que Deus não pediu nada para Neemias. Deus não pediu para Neemias, olha, deixa a fortaleza. Ele mesmo quis deixar a fortaleza, o luxo do palácio, a vida de conforto, a vida guardada, para ajudar seus irmãos. No capítulo 2, se você ler, ele ora a Deus para que Deus abra as portas da fortaleza para que ele ajude seus irmãos. E aí eu quero usar isso como uma metáfora. Nós também devemos orar a Deus porque nós estamos fechados na nossa fortaleza de egoísmo, na nossa preocupação pessoal, e essa é uma fortaleza poderosa e que nós precisamos pedir a Deus que abra essa fortaleza de egoísmo, de vida autocentrada, para que a gente também saia e socorra o próximo e se relacione com o próximo e ame sem interesse, sem lucro, sem expectativas, sem investimento, ame como Cristo amou, como uma dádiva. E é muito interessante que ele começa esse projeto dele a partir de uma pergunta que ele faz. Ele pergunta como estão lá os irmãos, e aí eles falam das dificuldades. Então a informação que ele tem quebranta o coração dele. Ele passa um período de 4 meses lamentando pelos seus irmãos, chorando pelos seus irmãos, orando pelos seus irmãos, jejuando pelos seus irmãos e, enfim, indo em socorro aos seus irmãos. Isso com a informação que ele teve de um homem, uma única informação concisa. E eu temo e quero temer isso de todo o coração e quero que Deus me faça temer isso em sinceridade, que as informações que nós estamos recebendo na nossa televisão o dia inteiro a respeito da pandemia e do que ela provoca, do que ela está fazendo, eu temo que essa informação está apenas aumentando o nosso conhecimento e fazendo a gente cada vez temer mais pela nossa vida pessoal. Quando o que deveria acontecer é que essa informação que nós recebemos, que é muito maior em volume do que a informação que Neemias recebeu, e muito mais trágica do que a informação que Neemias recebeu, deveria quebrar o nosso coração
insensibilidade pelo próximo, está produzindo algo contrário, está nos enchendo de conhecimento e fazendo a gente ficar com medo pela nossa vida e a gente não está preocupado, não está assim lamentando pelos outros, está lamentando porque pode acontecer comigo ou pode acontecer aqui em casa também. Eu temo também que se a gente tivesse a semelhança de Neemias numa fortaleza imune, imagina que você, o seu grupo de pessoas queridas, está numa condição imune ao Covid-19. Você ainda ficaria assim, buscando informação, sentiria alguma coisa, algum temor, ou porque você está imune, nada te importa? Porque é assim que nós estávamos. Quando isso estava na China, a gente não procurava se informar. Quando isso estava na China, a gente não pensava no assunto. Por quê? A gente se considerava imune. Por quê? Porque a gente está dessensibilizado, irmãos. A gente está diferente de Neemias. A gente já não chora, já não lamenta, já não jejua, já não ora pelos outros. A gente só fica assustado com o que vê porque sabe que a gente não está na fortaleza e pode acontecer com a gente também. Eu temo também, e isso é quase uma constatação, que a gente se tornou gente capaz de se sensibilizar com a ficção, com o livro, com a minissérie, cair em lágrimas com o final do triste do filme que nunca aconteceu, mas que diante da realidade a gente só tema pela vida da gente, das nossas pessoas mais queridas. E eu temo também que tem algo matando a gente mais poderoso que o Covid-19 e a gente não está percebendo. Que o egoísmo, a ideia de que Deus existe para preservar a nossa vida e para nos poupar, está nos matando. Porque o que Cristo ensinou para a gente foi: aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder. E quem perder a sua vida, vai achá-la. Para alguém que vê de longe a história de Neemias, vai falar: Neemias perdeu a sua vida. Deixou o conforto do palácio, a carreira, o cargo, para ir carregar pedras em Jerusalém. Mas a gente sabe que Neemias achou a sua vida vivendo em amor. Então essa história mostra para nós o amor sacrificial de Cristo ou de Neemias para nos inspirar no nosso amor pelo próximo. Eu poderia usar aqui de fim o amor inspirador de Neemias, mas eu prefiro o amor inspirador de Cristo, porque o que Cristo fez é maior do que o que Neemias fez. Cristo não deixou, não perdeu uma fortaleza ou palácio na terra, mas ele deixou, por amor a nós, a casa do Pai nos céus. Neemias tinha uma vida de glória, mas não era uma glória que procedia dele, era a glória do palácio. Ele deixou essa glória do palácio, a glória de ser próximo do rei. Ele deixou essa glória para poder trabalhar lá carregando pedra, reconstruindo os muros. Essa foi a glória que ele deixou, a glória exterior. Mas Cristo deixou a sua glória. Cristo se despiu da sua glória. Cristo tem glória não por causa do céu que ele habita. O céu tem glória por causa de Cristo. A glória é de Cristo. Ele se despiu dessa glória. E ele fez-se homem como um de nós. Exatamente como um de nós. E ele não foi a um país próximo, como Neemias deixou a Babilônia, deixou a Pérsia e foi para Jerusalém. Ele foi muito, muito longe. Ele deixou a eternidade, aquele lugar que ele habitava imaculado, aquele lugar que ele habita onde não há mal, e veio ao nosso mundo manchado, tenebroso, assombrado
pelo mal. É uma viagem muito maior do que a viagem de Neemias. Ele deixou muito mais do que Neemias deixou. E ele não veio aqui doar uma parte da sua vida. Ele não veio aqui arriscar a sua vida pelo seu povo, que é algo nobre, mas ele não veio fazer isso, ele veio fazer algo mais. Ele não veio doar a sua vida, nem arriscar a sua vida. Ele veio entregar a sua vida, não pelo seu povo, mas pelos seus inimigos, pelos seus antagônicos, pelos súditos que o traíram. Ele veio dar a vida. Então, eu quero que o Espírito Santo nos inspire com esse amor. O amor não faz contas. Nós não obedecemos a Deus porque isso vale a pena ou não vale a pena, pensando no que a gente vai ganhar ou não vai perder. A gente obedece a Deus porque a gente quer mostrar a Deus amor. O amor não faz contas. Uma boa semana a todos. Amém.